Queridos, quero, em primeiro lugar, saudar a todos presentes com a paz do Senhor. Quero pedir carinhosamente que tornem os vossos assentos. Enquanto eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de fazer isso, pois eu tenho consciência e o juízo do que não tenho méritos para um convite tão honroso como este. E para tanto eu quero agradecer ao pastor Dilmo, presidente desta igreja, que por motivo superior não está presente, mas muito bem representado pela pastora Marisa, a quem quero externar os meus sinceros agradecimentos. Ao pastor Edmilson, vice-presidente, ao coordenador Marcos, todos aqueles que estão envolvidos na coordenação desta obra. E no nome destes eu quero agradecer a toda esta igreja, a este coeso grupo de obreiros, respectivamente missionários, e é uma honra para mim muito grande estar entre vós. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de rever meu amigo, pastor Maurinho Ferreira, que eu tenho como um filho do meu coração, em grande estima, como também conhecer o Dedos de Davi, que eu tenho amizade íntima com o pessoal lá de Santa Catarina, e entre eles o pessoal Murilo, da Cláudia, tem falado muito de vós, é um prazer conhecê-los. Queridos, eu quero ler um texto para trazer uma mensagem estimulativa, haja vista que sou missionário, e subentendo que há um ano de campo, de batalhas, e obviamente quando há um congresso, é para reabastecermos, para fortalecermos a convicção, a esperança. Então, como é um congresso missionário, eu quero ler um texto para falar-lhes uma mensagem estimulativa, que está no livro do Gênesis, capítulo 48, versículo 8. É uma mensagem muito lida, ouvida, cantada, mas é o que está no meu coração para trazer esta mensagem motivacional para os missionários, para aqueles que foram escolhidos, chamados. O capítulo 48 do Gênesis há uma história por demais conhecida, e eu quero tomar por base o versículo 8 para desenvolver o que está no meu coração, onde o texto diz: E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? Eu quero tomar este versículo por base, pois é notório, é conhecido entre nós, épocas que vivemos, que vivenciamos, época de um avanço tecnológico assustador. Nós estamos vivendo uma época de uma evolução tão assustadora, tempos de mutações constantes, aonde o que é novo, o que é surpreendente hoje, amanhã já torna obsoleto. E queira quer não, nós que fazemos parte da geração do século 21, nós somos beneficiados por esta avalanche de crescimento, essa desenvoltura pós-moderna, que é muito boa.
facilitou demais o nosso meio de viver, a nossa condição de vida. Mas para nós, como foi dito aqui, que não pertencemos a este reino, a gente sabe que por mais forte que venhamos a ser, por mais contundentes na fé, por mais que venhamos a orar, este avanço rouba alguma coisa de nós. E principalmente no contexto da credibilidade, da esperança e da fé para a nova geração. É por isso que eu quero falar-lhes sobre projetos secretos de Deus. Pois é esta geração que está em evidência, que não tem mais paciências, que está, pastor, em uma correria estressante. Quando nós observamos o texto, deparamos-nos com uma história meramente conhecida, da qual eu não quero ter detalhe no contexto anterior, só em partes. Mas estamos diante de uma história que nos motiva a sermos estimulados, independente das circunstâncias e das mutações. Esta história aqui, em apreço, fala de um jovem que foi escolhido como um projeto para preservar uma situação caótica futura e que só Deus sabia. O jovem que vivenciou 13 anos, que lhe foi roubado o direito de juventude, foi-lhe tirado o direito de felicidades, foi tirado o direito de viver entre a sua família. Os irmãos vão de convir que essa história mostra que a paciência, a perseverança, mesmo sem entender, acreditando, porque Deus é difícil entender, é melhor acreditar. Depois de 13 anos, Deus o coloca no ápice, contrariando todos os pensamentos pejorativos, contrariando todos que não acreditavam. Deus o coloca como o segundo homem mais importante da sua história. O interessante, irmãos, é que este jovem agora, quando está no ápice do poder político e econômico, sócio, ele tinha tudo agora para jogar para fora o que por longos anos o massacrou, o que lhe feriu, como um projeto missionário de Deus. Mas agora, no ápice do poder, tem família. E vem o primeiro filho. Ele tinha tudo agora para desfazer. Porque o contexto normal, psicologicamente falando, há dois extremos perigosos: a falta e a abundância. Porque na falta você é propenso a duvidar, a esquecer de Deus. E na abundância você é propenso a se achar e se esquecer de Deus. Ele agora está na abundância, superou a falta. Mas agora na abundância ele tinha direito de desfazer da história. A Bíblia diz que Deus lhe entregou os seus irmãos, os que lhe feriram, em suas mãos. Então vem o primeiro filho e agora há uma tempestade de ideias. Porque filhos, e meramente o primeiro,
se questiona o nome. E aqui o nome não era simplesmente para homenagear alguém. Na cultura aqui o nome não era meramente um nome bonito, não. O nome representava algo espiritual na contundência maior, que retratava o passado, o presente e o futuro. Então, quando vem o primeiro filho, a Bíblia diz que ele coloca o nome de Manassés. Ele decidiu, vai ser Manassés. Pois o texto de atrás, a etimologia, Deus me fez esquecer de todo o trabalho que eu tive na casa de meu pai. Se nós observarmos o psique do ser humano, os irmãos vão de convir que é impossível nós esquecermos quando somos feridos. É impossível esquecer quando alguém nos bate. Há até um dito que diz que quem bate esquece, mas quem apanha lembra. E é tão real que ele não havia esquecido, que o texto faz menção que ele lembrou. Ele poderia estar magoado, poderia desabafar, poderia escandalizar o nome de Deus. Agora, depois que superou tudo, agora tinha um direito de fazer. Mas ele entendeu que mesmo com sofrimento e na abundância, ele não passava de um projeto para a preservação de vidas. Então todas as vezes que ele chamava Manassés, todas as vezes que ele olhava para Manassés, ele estava dizendo: foi Deus que tirou a mágoa do meu coração, foi Deus que tirou a angústia do meu coração. Eu, como projeto, não posso ter mágoa, não posso pisar ninguém. Então ele exalta a Deus. Mas quando o segundo vem, ele agora quer exaltar a Deus pelo que Deus fez. A resposta do primeiro está no segundo. Em vez dele encarar os irmãos, pastor Maurinho, e desabafar, mostrar que ele agora podia, ele dá resposta no segundo filho, no ápice. Então ele disse: eu vou chamá-lo de Efraim, que quer dizer Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, pelo nome de Efraim, os seus irmãos eram obrigados a engolir, os seus irmãos eram obrigados a entender que projeto de Deus, independente das circunstâncias, ele não desaparece. Aonde ele põe o pé, Deus está lá. Projeto de Deus, mesmo que o homem não queira entender. Então todas as vezes que alguém mencionava o próprio José, o nome Efraim, ele estava dizendo para a sua geração, para ele e para a geração futura: independe do campo, da situação, da onde você estiver, se for projeto de Deus, vai prosperar. Que alguém queira ou que não queira, vai prosperar. Como nome da família, como nome na cultura, era fundamental para dizer o futuro familiar. Então agora o bojo familiar histórico de Efraim era próspero, prosperidade. Efraim desenvolvia uma credibilidade de prosperar. Os irmãos vão de convir que isso foi no capítulo 41. Os meninos nascem. Quando a gente chega no capítulo 48, os meninos já não eram mais bebês, mas adolescentes. Então a notícia chega no palácio de José aos ouvidos, dizendo: o teu pai Jacó está à beira da morte. Então José resolveu levar os meninos para se cumprir a lei patriarcal, onde ele não queria que o pai morresse.
sem ministrar a bênção familiar e futura para os seus filhos. Os irmãos vão te convir que o direito legal era do primogênito. A primogenitura, o filho que nascesse primeiro, tinha direito dobro e da bênção maior. Então, era tão comum que José prepara Manassés. E José tinha intimidade com Deus, mas não tanto quanto o pai. José tinha experiência com Deus, mas nem tanto quanto o pai. Então, quando ele leva os meninos, ele prepara Manassés. Me permita, pastor. Manassés, a vez é sua. Papai está morrendo. E a promessa de Deus, o projeto de Deus vem por ele. Então você é o meu primogênito. Eu vou levar você e Efraim para ele abençoar. Mas como você é o cara da vez, eu vou te orientar como chegar, porque ele já não está enxergando mais. Está lá no capítulo 42. Então a gente já tem que levar tudo certinho. Você vai entrar na minha esquerda. No meu lado esquerdo você entra. Está fechado? Tá, pai. Efraim, não é a sua vez, meu filho. O direito é de Manassés, o projeto é ele. Então você vai entrar na minha direita, que é a esquerda do meu pai. Por quê? Eu escrevi um livro em um trabalho de pesquisa na conclusão de um curso, Fundamentos do Aconselhamento Cristão. E desde épocas remotas, que isso se faz parte, aonde a mão direita é a mão da bênção maior, é a mão da luz, é a luz da vida. Então, na cultura e na crença, a mão direita refletia o poder maior. Aí José leva os meninos para o pai abençoar. Manassés passou pelo crivo. E quando chegam na casa de Jacó, disseram, José está chegando. Jacó se esforça doente, sem enxergar, se levanta, senta na cama. Quando José e os meninos entram na casa, ele ouve o barulho das crianças. E quando José se aproxima, ele faz a pergunta, quem são estes? Aí José na hora diz, pai, são os meus filhos, pai, que Deus me deu aqui no Egito. Aí Jacó se levanta, faz um discurso maravilhoso acerca da fé, passado, presente e futuro. E quando ele vai chegando a hora de orar, ele contraria José, sem enxergar. José planejou tudo certinho, tudo na conta, não precisava Jacó se esforçar. Manassés já estava no lado certo, era só baixar os braços. Quando Jacó vai orar, que vai colocar a mão, a Bíblia diz que ele cruza os braços e coloca a mão esquerda na cabeça de Efraim, a mão direita na cabeça de Efraim e a mão esquerda de Manassés. O impacto foi tão grande que José disse, pai, está errado, o direito é o do outro, é o mais velho. Jacó disse, eu sei o que eu estou fazendo, meu filho. Ele será grande, mas o menor será maior. A bênção do menor será maior. Ou seja, é projeto secreto, só Deus vê isso. Já tinha passado pelo crivo, tinha se comprado até terno novo, talvez anel do dedo, sapato brilhante. Mas a visão de Deus não é a visão do homem. O projeto de Deus não é o projeto do homem. É Deus, o projeto é dele. Então se tu foi chamado, descansa, porque é Deus que te escolheu. A história vai passando. Efraim recebe a bênção maior, fortalecido pela bênção do avô.
Agora a tribo se desenvolve. E o sinônimo era prosperidade. Efraim, os jovens eram laboriosos, trabalhadores. As moças, produtivas. Não tinha esterilidade. Quando a história vai passando, você vê que esse projeto, que foi depois de passado por Josué, o maior projeto missionário do Velho Testamento ou de todos os tempos, Israel, agora é ameaçado em extinção por um grande esfriamento. A Bíblia diz que os sacerdotes da época se corromperam, Ofne e Finéias. O sacerdote ali, o sumo sacerdote, já não tinha mais força para corrigir os filhos. E com a corrupção, a crise se estabeleceu. E Deus não tinha mais intimidade para falar com alguém. Então Deus agora quer um projeto de avivamento. Deus quer reavivar um projeto missionário. Israel estava ficando obsoleto. Então Deus agora vai reavivar este projeto missionário. Você pode olhar que a história que Samuel escreve, gente, ele retrata um dos mais importantes períodos do Israel, a teocracia. Ele retrata que enquanto as nações tinham reis, Israel exigia um. O bojo do livro de Israel, que na cultura, na leitura hebraica, era um só livro e só foi dividido na Septuaginta. Ou seja, toda aquela história está voltada para a transição, teocracia e monarquia. Mas o interessante está no renovo do projeto. A monarquia não poderia vir sem o projeto ser renovado. Aí Deus resolve renovar o projeto. Israel precisava de um avivamento. Aí aonde ficava o templo de adoração? Siló. E aonde ficava Siló? Efraim. Lugar de prosperidade. Eu não entendo, porque as entrelinhas eu posso até tomar, me permitem os estudiosos. Mas segundo Crônica, capítulo 6, do versículo 24 por diante, você vai observar que Eucana era levita. Até porque ele servia no santuário. Ele era, salvo engano, coatita. E agora era um jovem, como qualquer um outro, criado na santidade. E agora Deus une um adorador, um santo, com uma mulher levita, com uma mulher efraimita. Qual era a abundância do projeto? Ele é santo e ela é produtiva. Porque mulher efraimita era produtiva. Aí Deus une os dois e os dois se casam. E o pior é que quando ele se casa antes da lua de mel, aí Deus vai lá e fecha a madre da moça. Sem dizer nada. Então era um casamento qualquer outro. Vem o primeiro ano. E nada de filhos. E segundo a história, o que fazia o marido amar a mulher não era meramente a beleza física, mas sobretudo o poder de proliferação. Enquanto mais a mulher gerasse, mais o marido a amava. Quanto mais o homem tivesse filho, mais honrado ele era. Há cerca de 15 dias atrás, eu passei pela Islândia, preguei lá e depois fui para Londres. Fui pregar numa igreja de Angola.
E eu achei interessante quando o pastor falava da cultura deles no contexto do dote, do casamento. Ou seja, ele disse: pastor, além da gente pagar o dote tão caro, o casamento é tão amarrado. Se passar um ano e não aparecer filho, aí o pai e a mãe dos dois, do casal chega na casa: o que é que está acontecendo? Cadê o menino? Se vir o segundo ano, no mínimo tem que ser 7. Quando eu entrei na casa do pastor, 47 anos, a escadinha, 1, 2, 3, mas pastor, se não papai vem para cá. O coco é seco, como diz no Nordeste. Primeiro ano, nada de filho. Segundo ano, nada. Terceiro, nada. Quarto, quinto, nada de filho. E Deus, calado. E segundo a instituição de Israel, se um homem casasse com a moça e durante um período de 5 anos ela não lhe desse filho, ele tinha direito de mandar ela embora e trazer outro para ela lhe dar nome para fazer prosperar. O interessante é que é difícil entender a Deus, porque nos 5 anos consecutivos, Deus deixa a moça ir ao ápice da vergonha, o opróbrio. O opróbrio é o mais alto nível de uma vergonha. Agora, durante 5 anos, a moça não tinha problema patológico. Foi Deus que fechou. Por causa de um projeto missionário. Para renovar o projeto. Ele levou a moça ao ápice da vergonha. Se tornou um projeto descartado. 5 anos, não dá mais. E o que fazer, Alain? Deus calado, é aqui que é difícil entender Deus. Agora Eucana tinha todo o direito legal, segundo o código de Hammurabi, de mandar Ana embora e casar com outra. Mas ela era um projeto de Deus. E projeto de Deus não se descarta assim. A lei dizia: manda embora. O direito dizia: manda embora. A vergonha dizia: manda embora. Mas aí Deus diz: eu vou colocar um amor sobrenatural no coração dele para ele não mandar embora. Aí a Bíblia diz que Penina veio, mas Ana teve que ficar. Ou seja, mesmo sem querer, ela teve que ficar pelo amor. Tem como você olhar para quem está ao seu lado e dizer: não estou nem aí. Você pode até não ir com a minha cara, pode até não gostar, mas vai ter que me engolir. Eu sou projeto, meu filho. Eu sou projeto. Projeto de Deus não é descartado. A lei pode até dizer: manda embora, mas se é projeto, vai ficar. Veja que Penina veio como um projeto ou normal, um projeto humano. E Ana era um projeto secreto de Deus. É aqui que é difícil entender Deus, gente. A gente está aqui pregando, é bom, gente. A gente está sendo filmado, é ótimo, gente. Mas é difícil entender Deus. Há um conceito psicológico de recursos humanos que nos diz que o poder midiático, ele é tão importante. Esse é um perigo da minha geração. É aqui que a nossa geração não tem dificuldade de entender o projeto de Deus, por causa da urgência. O poder midiático, ele tem uma autonomia tão grande, que se ensina que ele só precisa de 24 horas, a mídia, para pregar um anonimato, um anônimo do pó, e com 24 horas, colocar na fama, no ápice da fama. Mas ela precisa menos do que 24 horas, para pegar o famoso da fama e jogá-lo no pó. É aqui que a minha geração não está tendo paciência de esperar. É aqui que nós estamos incorrendo em um grande erro, de se tornar o mundo dentro de nós. Eu lembro de homens que não tinham o que a gente tinha.
Muitas vezes comia uma vez por dia. Saía 15 dias, 20 dias. Quando tinha cavalo, quando não tinha, ia a pé. Pedaço de carne seca na mochila. Litro de nas costas. E dizia para a mulher: eu só volto daqui a um mês. Você vai fazer o quê? Eu vou evangelizar. Sem ter nome na mídia, sem ter nome na fama, sem ter YouTube, sem ter Facebook. Mas ninguém vai ver. Mas eu fui chamado para isso. A minha geração está difícil de entender isso. Nós estamos correndo muito atrás de fama. Nós estamos querendo ver quem prega mais do que o outro. Nós estamos entrando em um período de competitividade nos nossos púlpitos. Quem canta melhor? Qual foi o dia que Deus avivou mais? Não, Deus não trabalha com uma mídia. Deus não trabalha com uma mídia. Quando Deus escolhe um projeto, Ele não faz como a mídia, coloca no ápice. Quando Deus escolhe um projeto, Ele quebra, Ele pisa, Ele machuca, Ele esquece, mas está lá. Quando fica pronto, jamais, jamais Ele abandona, jamais Ele esquece do seu projeto. Tem projeto de Deus aqui, tem projeto de Deus, tem projeto secreto. Quantas noites, meus amigos, eu me converti em 92. Em 93 Deus me fez uma chamada, uma promessa. Mas quantas noites eu não dormi debaixo da cama, sem entender Deus. O difícil é entender Deus, gente. Não dá para entender. É por isso que eu digo, eu prefiro acreditar. Ele joga a gente no pó, ele quebra, ele machuca, ele esquece. Mas porque somos projetos dele. Ele agora queria avivar o seu projeto maior. Israel, ele precisava de um avivamento. E ele junta um efraimita com um levita, no contexto histórico das entrelinhas. Machuca a moça. Aí Penina vem como projeto humano. É aqui que é difícil entender. Penina veio com o objetivo de proliferar, de dar filhos. E no primeiro ano ela chegou e deu certo, engravidou e deu um filho a Eucana. Segundo, terceiro, quarto ano consecutivo. Porque o texto do capítulo 1 diz que eles, quando iam ao sacrifício, depois do sacrifício, Penina recebia porções. Ela, seus filhos, plural, e suas filhas. No mínimo 4 anos consecutivos, ela gerou filho. Não é aqui que é difícil entender. Quantas vezes você ralou? Você não perde um culto. Você jejua. Você resiste o pecado em lágrimas. E você fica esquecido lá num canto, não tem uma oportunidade. Às vezes nem a paz do Senhor passa e se esquece de te dar. E às vezes chega alguém que não está nem aí com nada e você vê passando na sua frente. Tudo que faz dá certo, tudo que faz dá certo. Todo mundo aplaude, vai lá para a fama, fulano é o cara, a moça é demais, e você lá. Deus me salvou e me deu um emprego que eu poderia desfrutar de algo melhor. Chegou um período, trabalhei
40 anos numa única empresa, usina de açúcar. E ainda hoje sou amicíssimo dos meus patrões. Carro novo, dirigindo a maior igreja da minha cidade. Sentado no escritório, Deus me disse, vai começar. 2007. Vai começar. Eu disse, agora que vai ser bom. Comendo nos melhores restaurantes, carro novo na garagem. Chegava na igreja, estacionava na garagem da igreja, o carro novo do ano. Agora que vai ser melhor. Foi pior. Quando eu pensei que ia subir, desci. Veio uma enfermidade nos meus joelhos. Fui para o INSS. O salário foi lá para baixo. Não pude cumprir os compromissos. O carro foi embora. Os amigos nem ligavam. A comida foi se acabando. Não tinha como mais fazer compras. Os cartões entraram estourados. O meu pastor me chamou e disse, Bento, está acontecendo alguma coisa? Não, pastor, está tudo bem. Por quê? Eu sei que está acontecendo algo. Porque eu quero te ajudar e Deus disse que não é para mim meter a mão. Chegava na igreja agora de ônibus, com todo orgulho, no transporte alternativo. Quando eu descia do ponto do ônibus, as irmãs que estavam na igreja começavam a chorar sem entender. E Deus calado. Um dia eu cheguei em casa. Depois que um amigo meu disse, do jeito que vai, tu vai perder até a mulher. Eu cheguei em casa desesperado. Eu disse, eu não vou desistir, não vou aguentar não. Eu não posso nem murmurar. Aí minha mulher disse, você é um projeto, meu amor. Vai orar e diga a Deus que enquanto a gente tiver joelhos e tiver lágrima nos olhos, dá para a gente resistir. Eu pegava o travesseiro, colocava debaixo da cama, fechava a cabeça e ia gritar. Porque projeto missionário de Deus, projeto secreto, gente, nem direito de murmurar tem. Nem direito de gritar alto tem. Só tem direito de se trancar. E a única frase que ele pode dizer é gemer. Penina veio prosperando. Veja que pelo direito legal, Ana não tinha direito nem a porção depois do sacrifício, que era uma alimentação depois do sacrifício. Porque ela se tornou, na ótica humana, um projeto descartado. O ápice da vergonha da família. O sonho de Deus, a urgência de Deus, era reavivar o projeto missionário. É aqui que muitas vezes a gente não entende. As nossas vidas é para a edificação da igreja. O projeto de Deus, então, por a igreja, Deus muitas vezes precisa que a gente vá para baixo, para quando subir, a igreja ser renovada. Não se aviva a igreja por movimento. Não se aviva a igreja por ser famoso. Não se aviva a igreja por blá blá blá. Quer avivar o projeto? Cara no pó, joelho, boca fechada e deixar Deus trabalhar. Penina veio e produziu. O projeto secreto de Deus foi levado à vergonha. Não é difícil entender. Não é difícil entender. Veja que a Bíblia diz que depois que Penina gerou seus filhos e suas filhas, ela agora entrou num processo de competição.
Agora havia competição. A Bíblia diz que ela fazia de tudo para fazer Ana perder a paciência e o controle. A ponto de que eles vão 1 hora para o sacrifício, 1 ano para o sacrifício. E naquele ano, depois de tanta prova, ela não aguenta. Qual era o sonho de consumo que consumia Ana? Era o filho, gente. Porque Ana agora projeta de todo jeito ter um filho. Porque o filho ia tirar o opróbrio dela. Mas era um projeto dela. E qual era o projeto de Deus? Um avivamento. Ela queria um filho para tirar a sua vergonha. E Deus queria um filho para avivar a missão. Aí chega um dia do sacrifício. Que depois do sacrifício, Penina recebe porção. Seus filhos, porções. Mas agora Eucana dá porções a Ana, excelentes, dobrada, não por merecimento, mas pelo amor, está escrito. Quando ela recebeu a porção, ela se desespera. Depois de ser tanto humilhada, jogada para baixo, ela se desespera, chora desesperadamente. Veja que o marido vai a ela e lhe faz 3 questionamentos. Por que você chora? A angústia e a mágoa era tão grande que mesmo a porção excelente ela não queria. Veja que ele diz: por que você não come? E por que o teu coração está angustiado? Não tem hora que a gente fica assim, irmãos. Não tem hora que lá na missão, não tem hora que os que são chamados vão lá para baixo e ficam sofrendo assim. Talvez você chegou aqui nessa situação. Eu vim pregar num congresso de missões, não num congresso de avivamento. Simplesmente, como há muitos movimentos, eu vim pregar uma mensagem para motivar você a não desanimar. Como você chegou neste congresso? Não tem hora que dá vontade de desistir. Não tem hora que dá vontade de parar. Parece que tudo acabou. Mas dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga: dá para voltar, mas não. Dê um jeitinho, mas voltar não pode mais não. Veja que no ápice da angústia, ela toma uma atitude. Qual é a atitude? Ela se levanta. O texto diz: depois que Eucana faz essas 3 perguntas para ela, ela diz o seguinte: ela se levantou. A palavra levantar é se erguer, é sair da poeira, é dizer: ainda tenho esperança. Eu estava ouvindo de um amigo uma mensagem estimulativa no conceito profissional. E ele disse: Bento, quando ninguém acreditar mais em você, quando todos pensar que você vai desistir, quando toda circunstância te colocar para desistir, primeiro, antes de tu desistir de tudo, vai lá na banca de jornal, compra um jornal do dia e começa a ler. Mas não lê na primeira página, que é sempre notícia política ou futebol ou violência. Folheia o jornal e para na página de obituário. Quando você chegar na página de obituário, tem uma cruz no cabeçalho e tem uma frase em letras garrafais: nota de falecimento. Aí você olha e abaixo tem uma lista de quem morreu e a data do sepultamento. Aí você vai começando a ler: ontem morreu fulano, ontem morreu Beltrano, ontem morreu Cicrano, ontem morreu. Chegar no final da lista, o seu nome não tiver, você está vivo. E se você está vivo, o projeto ainda está de pé. O projeto ainda está de pé. Penina fazia tudo para Ana desistir. Ela se levantou. Isso é um conceito
psicológico. Mas Jesus quebra o conceito psicológico e não nos dá desculpa de parar, porque ele vai além da psicologia. Um dia Marta chegou e Lázaro era um projeto missionário. Aí Marta chegou e disse: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele disse: Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, voltará a viver, voltará a viver. Deus não desiste dos seus projetos. Dá um toque quem está ao teu lado, diga: está vivo? Então diga: nada de parar, levante a cabeça, vai dar certo. Deus não desiste de você, nada de parar. Deus não desiste de você, nada de parar. Eu estou pregando consciente nesta noite: nada de parar, nada de parar. Diga: Shavar. Ela champion rush. Riviga show you the house. Rivka show rush. It's a rush, shadow rush. It's a production to such a roll. And a bright chai, such a reticular sound of rush. Riviga show, we were so broke, power rush. Lembras da história? Rush. Eu não te fiz entender. Rush. Esta noite eu estou aqui falando cara a cara. Rush, tchau, Rush. Estou renovando a tua promessa que eu te fiz. Eu estou te levantando do pó nesta noite para te saberes que foi eu que te escolhi. E eu estou motivando a tua chamada para saberes que eu sou Deus. Então recebe aí a presença do meu Espírito agora, diz o Senhor desta igreja. Agora! Quem está vivo? Quem está vivo? Deixa eu ver o barulho, quem está vivo? Deixa eu ouvir línguas estranhas. Mas pastor, está doendo. Só sente dor quem está vivo. Quem já morreu não sente dor. Mas se está doendo é porque está vivo. E se está vivo, levanta a cabeça. Levanta no pó. Eu estou tentando me controlar. Adora, adora, compartilha comigo esta brasa, esta unção, agora, quem tem línguas estranhas fala, quem não tem, recebe agora. Deus precisava renovar o projeto. Ana queria um filho. Penina veio para fazer Ana parar. E estava ela todo dia. Mas o projeto do homem não prevalece contra o projeto de Deus. Por isso que Gamaliel disse: se essa obra for de homem, não vai muito longe, mas se for de Deus. Ela levanta. E ela quebra protocolo. Quando ela levanta, ela começa a quebrar protocolo. Ela entra no templo do Senhor para orar. Ela levanta e ela vai orar. O interessante, amados, é que ela quebra o protocolo, que ela ora como nenhum hebreu havia orado até aqui.
O ortodoxo judeu, na sua maioria, os irmãos veem que eles oram em rituais. Outro dia eu estava em Nurique, vindo para o Brasil, e tinha cerca de 15 a 10 judeus que viam no mesmo voo. Só que antes de embarcar, chegou a hora da oração, e não tem para ninguém. Eles perfilham, e é bonito. Quando um crente vê uns 10 judeus juntos, ele para e fica lembrando do passado. Eles perfilham-se, um vai na frente, louva a Deus, balança o corpo. Os que vêm atrás, o da frente faz primeiro, depois os perfilhados, levanta o pé direito, e depois volta o esquerdo. Louva a Deus. Outro dia eu estava conversando com um rabino que governou, liderou a sinagoga de Miami por muitos anos. E agora é crente, eu conversando com ele. E eu fiz essa pergunta: por que vocês, ortodoxos, quando ora por rituais? Aí eu fiz o jeito. Ele disse: é simples, Bento. Foi impregnado em nós que para a gente orar, todo o corpo tem que se movimentar com Deus, tem que estar envolvido na oração. Por isso que a gente mexe todos os membros. Nada pode ficar. E por que vocês fazem aquele ritual do pé? Ele disse: não. É porque para os ortodoxos, eles ainda esperam o Hamashia. O Messias ainda vem para eles. Então, quando eles oram, que lembra que estão esperando o Messias, eles já levantam o pé direito. Ou seja, o Messias vem, eu vou correr para ele. E quando volta o pé esquerdo, é o pé direito correndo para o Messias e o calcanhar do pé esquerdo esmagando a cabeça da serpente que vai ficar para trás. Com o pé esquerdo esmaga a cabeça, com o direito vai abraçar o Messias. Mas ela quebrou o protocolo. Ela entrou e jogou-se no chão. Entrou quebrada. E na oração as lágrimas prevaleceram. E ela diz: Senhor meu Deus, se hoje atentares para a aflição da tua serva, e se da tua serva lembrares, e se tu me deres um filho, homem, eu dou ele para ti. Ela abriu mão do sonho para igualar-se o projeto de Deus. Quando ela disse: eu dou ele para ti, aí Deus disse: era isso que eu queria ouvir. O projeto dela se igualou com o projeto de Deus. Quando o projeto dela se iguala com o projeto de Deus, aí Deus vai lá e faz assim, ó. Faz assim, ó. Diga: o meu projeto tem que alinhar-se com o projeto de Deus. Aí ninguém se sustenta mais. Não adianta eu querer ser, se é Ele que é. Ela orou. O projeto alinhou. E quando o projeto alinha, não tem para ninguém. Outro dia eu fui convidado para um congresso missionário. Vou contar um testemunho que vocês já ouviram, me pediram para contar alguns. Era um congresso maior que este, e 20 e poucas mil pessoas. E a mídia não estava ainda no ápice, 2010 por aí. Só que era um ginásio. E quando eu cheguei naquele congresso, assustei. Eu vi a cana, gente. Quando eu olhei para o altar bem grande, só tinha estrelas. General do exército do país tal, pastor fulano. Professor da Harvard. Professor de Oxford. Só gente top que Deus tem. E cheios. Nada, ao contrário, por exemplo. Só que quando o pastor me viu subindo no altar, ele perguntou ao coordenador, como o pastor Marco, como o senhor, ele não me conhecia.
Aí ele perguntou ao coordenador: quem é aquele preto que vai subindo sem autorização? O coordenador disse: é o pregador do congresso. Ele vem de onde? É de Nordeste, Maceió. Meu Deus, um congresso desse tamanho e você vai convidar um nordestino? Perdeu o juízo? Ele foi tão impactado pela cor e a aparência que ele não imaginou que o eu era um projeto secreto. Você sabe qual é o maior medo de nações? É de projeto secreto de outros. Aí ele foi tão impactado que foi onde eu estava. E disse: Genival, eu não te conheço. Olha para o altar, só tem estrela. Tu não vai dar para pregar hoje não. Vai ficar triste não? Vou não. Vou não, pastor, que é isso? Fui formado, pastor. Fui forjado. Ô menino, vamos um cantinho para ela aí atrás. O menino se levantou. Antes do menino chegar, Deus foi lá onde ele estava. Aí Deus disse a ele alguma coisa, que ele voltou, pastora, e disse: peraí, Genival, vem cá. Olha, eu vou te dar de 10 a 15 minutos, tu prega qualquer coisa, só para te honrar. E depois as estrelas vão brilhar, tá bom? Tá, pastor. Me deu o microfone, nem dobrar o joelho, eu dobrei, não tive tempo. Tinha que correr. Quando eu peguei o microfone, eu já entrei turbinado. Já entrei fumaçando. Mas eu preguei como nunca. Excelência. Quando eu deu 10 minutos, aí Jesus disse: agora eu vou mostrar quem sou eu aqui dentro. O ginásio virou de ponta cabeça. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Os crentes começavam a correr. Era Jesus batizando. Os doutores quebraram a ética. As estrelas perderam o brilho. E começavam a saltar no altar e a gritar: o projeto é dele, a glória é dele, a honra é dele. Ele dá a quem quer. O pastor levantava e dizia: vai, negão, a noite é tua, o tempo é teu. Vai, negão. É a unção que ainda faz a diferença. Tem projeto de Deus aqui. Tem, deixa eu ver o barulho de glória, deixa eu ver línguas estranhas, recebe agora. Ei. Ela levanta, abre mão dos seus sonhos e coloca o projeto de Deus em primeiro lugar. Quando ela sai da oração, Penina começa a endoidar, Maurinho. Porque a mulher entrou quebrada, chorando, e quando sai, já sai sorrindo de lá de dentro. Ora, o que é que houve lá dentro, Ana? Você entrou chorando e está saindo rindo? O que é que houve? Aguarde aí. Porque quem é com projeto, irmão, não entra em competição. Quem é projeto tem convicção do que é. Não compete com ninguém. Sempre deixa os outros passar na frente. O segredo não está no começo nem no meio, está no fim. Está no fim. Como você chegou aqui? Como você chegou aqui? Me pediram para dizer, eu vou dizer, já ouviram, mas me pediram, eu tenho que ser fiel. Eu hoje estou aqui. Mas quantas vezes eu não quis tirar a minha vida, gente? Sabe qual era o motivo? Rejeição. As pessoas diziam que eu não valia o que comia. Esse negro não vale o que come. E a psicologia ensina a gente que se você quer machucar uma pessoa, não bata nela. A forma mais dura de você rejeitar alguém, de você machucar alguém, é rejeitá-la. Você não consegue ferir uma pessoa batendo o quanto fere rejeitando ela. E eu fui rejeitado. Mas antes de eu tirar a minha vida, Jesus olhou do céu. E um jovem senhor chamado Jailson me evangelizou por 3 meses. É congresso de missões, o quanto vale uma evangelização?
Ele ia todos os dias na minha casa. E depois de 3 meses me levou para um culto, no domingo. Fazenda Canoas. Aqui tem quem conheça. Dentro do canavial. E naquele culto Jesus me aceitou. E eu pensei que na igreja era diferente. Eu pensei que na igreja eu não ia ser rejeitado. Os meus defeitos iam ser excluídos. Então eu cheguei com toda a força na igreja. Orando, jejuando, não perdi um culto. Com 1 ano e meio de crente, perto de 93 a 94, eu estava em um culto no meio da igreja, sentado lá atrás. E foi quando um pregador naquele dia mandou eu ficar de pé. E tinha cerca de umas 100 e poucas pessoas na igreja. Enchia a igreja de tão pequena que era. E ele me disse: levanta, Deus manda eu te dizer que tu é um projeto dele. Um projeto especial e lindo. O mundo vai ouvir falar o seu nome. O Brasil vai ser pequeno para você evangelizar e pregar. Te prepara, porque Deus tem urgência. A igreja se animou, mas com 3 dias chegou um grupo de crentes na minha casa, obreiros da casa do Senhor. Amigos, sinceros, crentes, foram sem maldades. Era realidade. E disseram: Genival, a gente está preocupado com o culto de domingo. Por quê? Porque a gente veio aqui te aconselhar. Tu é crente, chegasse agora na igreja. A gente já tem 15, 20 anos. E eu vou te dizer, Bento, esquece aquele culto de domingo. Mas por quê? Aquilo que o pregador falou, Bento, não era para você. Mas não era para mim, não. Bento, olha para você. Você tem 3 defeitos, Genival. No mínimo, que é impossível. Quais são os meus defeitos, meus amigos? Você é pobre, Bento. O mundo e o Brasil vai ouvir o teu nome. Você é analfabeto na época. E para piorar, tu é preto. Vai muito longe, não. Então esquece o culto de domingo. E eu ponderei e disse: vocês estão certos. A conjuntura atual. Então, se lá no mundo eu não valia nada, o que é que eu vou fazer aqui dentro da igreja? Nunca mais eu entro numa igreja de crente. Naquela noite eu não dormi, gente. No outro dia eu estava de folga da empresa e a chave da congregação ficava na minha casa. Eu disse: eu vou orar meia hora. Entrei na igreja para orar meia hora. Quando eu dobrei o joelho 8 horas, que geralmente passava o dia orando e jejuando, quando eu dei 8h30, eu digo: vou me levantar, nunca mais eu entro numa igreja. Quando eu fui me levantar, 2 mãos me colocou para baixo de novo. Pá! Fique aí, meu filho. Você é um projeto meu. E hoje eu vou mostrar a você quem sou eu. Tentava levantar, não conseguia. 4 horas da tarde eu me levantei. Quando eu vou para casa, vem um jovem correndo: irmão Genival, não vai para casa. O que é que houve? Vai para o posto médico, muito precário, que ainda hoje existe lá. Outro dia, o mês passado, atrasado, Murilo e Cláudia me visitou e foram fazer questão de ver lá. Eles viram de perto. E quando eu fui para o posto, o médico me desesperou, porque a minha esposa tinha saído de casa desesperada com a minha filha de 9 anos, que tinha tido uma crise. E quando eu cheguei no posto, o médico olhou para mim e disse: olha, eu fiz o que pude, mas não deu jeito. Ela entrou em óbito. Quando eu olhei para minha filha, estava contorcida, dobrada, quebrada. E eu saí com a minha filha nos braços morta. Todos os santos dias eu pregava naquela fazenda, com som ou sem som. Agora, quando eu vinha com a criança no colo, pela rua que eu pregava, aí os vizinhos diziam: cadê o teu Deus?
Aí foi quando eu fui entrando para a rua da minha casa com o Espírito Santo. Disse: vai para casa, meu filho. Você esqueceu que eu não trabalho como o homem trabalha? Eu não dependo da razão do homem para fazer o que eu quero. Eu uso quem quero do jeito que eu quero e faço o que eu quero. Leve ela para onde você estava orando, que hoje eu vou mostrar a você quem sou eu na sua vida. Irmão, como a fazenda tinha cerca de 2.000 pessoas habitantes, e eu era muito perturbador para evangelizar, o povo, na toda a porta tinha gente. Quando eu voltei que levei a criança para a igreja, foi uma pancada. Aí foram dizer ao médico que ele está doido, levou a criança para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, que joguei a criança no piso, cheguei sem fé, acabado no chão. A esposa pior do que eu. Aí foi quando o médico entrou, os vizinhos. Aí a voz de Deus veio junto. Fui eu que te trouxe aqui. E eu te trouxe aqui para te mostrar quem sou eu. Fui eu que te tirei do pó e vou fazer você sentar entre os príncipes do meu povo. O meu projeto ainda está de pé. E para você saber quem sou eu, olha o que eu estou fazendo. Quando ele disse assim, a menina começou a se endireitar na minha frente. 10 segundos, a menina deu um pulo automaticamente e começou a gritar no meio da igreja: pai, 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 pai. O médico ficou assustado. O médico perguntou o que é que houve, não entendia, a medicina não explicava, a menina correndo. Eu enchi o peito, olhei para ele e disse: o senhor disse que a minha filha morreu, mas o Jesus dos crentes ainda é vivo, ainda faz milagre, ainda acredita nos seus projetos. Tem projeto, tem projeto, tem projeto. Olha eu aqui. Aí, como diz, corta para mim, olha eu aqui. É exclusivo. Hoje, pastora, com todo respeito, estou falando de projetos missionários reavivados. Hoje, gente, a Europa, dizem os meus amigos, que é quintal da minha casa. América, constantemente estou lá. O mundo me convida. Se eu for atender os convites hoje, eu não volto mais para casa. Aí me pergunta: qual é o segredo? Não tem, é Deus. É projeto dele. E quantas vezes eu volto, cruzando o oceano, Atlântico, Norte, Sul, olho pela asa do avião, a janela, só bebia caldo de cana. E agora abre a boca, Prince, I need apple juice. E quando eu volto, que desembarco, os meus amigos estão me esperando para levar a mala. Fazem questão de carregar a minha mala. Aí eu vou atrás e eles na frente puxando a minha malinha. E quem passa diz: quem é esse preto? E eles vão dizendo: é projeto de Deus, é projeto de Deus, é projeto de Deus, é projeto de Deus. Tem projeto secreto aqui? Tem. Tem projeto secreto aqui? Tem. Então não desiste, mesmo que ninguém te veja, o céu está de olho em você. 2 meses, Penina endoida mais. Ana, o que é que está acontecendo que teus pés estão inchando? Você vai ver. O teu cabelo está afinando. É câncer. Espere. 5 meses. O avivamento estava para sair. Ai, a mulher que não passava nem na rua, porque era taxada de projeto descartável, agora faz questão de andar pela calçada. Olha eu aqui. Ai, o que é isso? O útero inflamou. O ovário. Não, o que é isso? O avivamento. O milagre. É o milagre. Me faz um favor. Amanhã pela manhã tem culto.
Eu vou te pedir um favor. Me traz só um nome, entrega o pastor Edmilson. Traz só um nome, só um, dos filhos de Penina. Só quero um. Se você não achar, vou te dar outra oportunidade. Traz só uma estrofe do hino que Penina compôs. Só uma estrofe. Não precisa o hino todo, não. Mas quando tu chega no capítulo 2, tem um cântico lá. Cântico de Ana. A minha boca se deleta no Senhor. A minha força está no Senhor. Porque não há Deus como o Senhor. Não há santo feito o Senhor, e não há rocha feito ti. O arco dos fortes foi quebrado, e os que eram frágeis se cingiram de força. Aqueles que tinham abundância de pão, hoje se alugam, e os que eram famintos têm pão e abundância. Aquela que tinha muitos filhos enfraqueceu, e a que era estéril hoje tem 7. O Senhor, Ele é Deus, e não há Deus feito Ele. É Ele que abate, é Ele que também exalta, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele, é o Senhor que abre a sepultura, mas é Ele que também fecha a sepultura. É o Senhor que do pobre levanta, do pó levanta o necessitado e faz o pobre sentar no meio dos príncipes do seu povo. Quem tem cântico de Deus, quem tem cântico de Deus, quem tem cântico de Deus, quem tem cântico de Deus. Então fica de pé, por favor. Sem deixar a chama apagar. Se você pode, Maurinho, se você pode, e se estiver perto de uma pessoa do mesmo sexo, ou íntimo, vira para ele assim, como eu estou com o Maurinho aqui. Virou? Olha para mim não, diga para ele, não estou nem aí. Como você chegou nesse congresso? Eu quero saber como você vai sair dele. Diga, me faz um favor. Depois que terminar esse congresso, se porventura tu encontrar algumas peninas perdidas por aí, que não acreditava mais em mim, que pensou que a prova ia me matar, que pensou que eu ia desistir, diz a ela que a casa caiu. A casa caiu. Eu não sou um projeto falido. Eu sou um projeto secreto na mão de um Deus vivo para um grande avivamento. Abraça ele, diga: projeto, nós não somos projeto falido, somos projeto secreto. Abraça ele. Adore, 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 adore. A renovação, a renovação. Deus não desiste de você. Tá doendo, tá, mas é porque você tá vivo. A vitória vem. O projeto é de Deus. O projeto é de Deus. O projeto é de Deus. Deixa eu ouvir línguas estranhas. Deixa eu ouvir o projeto cantando. Deixa eu ouvir o projeto falando em língua. Deixa eu ouvir o projeto dando glória. Onde tem projeto, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Agora! Irabas! Irabagaiacha! Urabaiacha, Irabas! Ah! O Espírito do Senhor está usando alguém em línguas estranhas, diferenciada, no meio desta multidão.
I pray child to be yourself. I am you to make a sound, you're the shepherd of those. Eu estou fazendo. Há uma chama acesa interior de vidas aqui esta noite. Eu estou reacendendo esta chama nesta noite. A minha glória dará fruto neste lugar. E para que saiba da minha urgência, eu derramo esta pedra de fogo queimando em corações neste santuário. Diz o Senhor desta igreja: recebe agora! Agora!